Olá pessoal, tudo bem? Vamos à segunda aula de eletrônica de potência e dessa vez a gente vai analisar os retificadores de onda completa em ponte, tá bom? Também vamos fazer um exercício resolvido e no final dessa aula eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E também vou disponibilizar todos esses slides em PDF. Pode ser até interessante você imprimir eles, se possível, né? E fazer as anotações junto comigo, conforme eu vou explicando essa matéria, tá bom? Vamos lá. Retificador de onda completa em ponte. O que é o retificador de onda completa em ponte? Na aula anterior, a gente analisou o retificador de meia onda. E o retificador de meia onda, ele recebia um sinal de corrente alternada, né? Ele recebia um sinal senoidal do tipo alternado, um sinal AC, e convertia esse sinal na saída para um sinal em que metade dessa onda conseguia passar para o nosso resistor de carga, né, para o nosso dispositivo que a gente quer ligar, e a outra metade simplesmente era eliminada pelo diodo, tá bom? Nesse caso, a gente vai fazer um retificador de onda completa, ou seja, a gente não vai aproveitar só metade desse sinal, a gente vai aproveitar o sinal inteiro, tá bom? Como é que a gente vai aproveitar o sinal inteiro? A gente vai fazer esse circuito que está aqui, ó. Esse circuito é o circuito retificador em ponte. Essa conexão em ponte, ela é conhecida, né, como conexão em ponte, porque lembra a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um circuito na eletricidade muito importante e muito utilizado. Fica aí uma dica para pesquisa, tá? Mas é o nome dessa configuração de componentes aqui, tá bom? Onde a gente tem 4 diodos e aqui, ó, interligado no meio dessa conexão em ponte, a gente tem esse resistor R, tá bom? Está aqui para fora. Alguns desenhos já colocam o resistor aqui no meio da ponte, né? Colocam o resistor, ao invés de colocar o resistor aqui para fora, que nem está nesse desenho, alguns circuitos eles vêm com o resistor aqui no meio, ó. Já colocam o resistor aqui no meio para simplificar o desenho, mas a gente vai olhar com o resistor colocado aqui para fora, tá bom? O que acontece? A gente tem aqui já, ó, a gente já tem aqui o nosso sinal AC senoidal, né? Ele está entrando aqui, ó, simbolizado por isso aqui. A gente já tem uma fonte AC entrando aqui, tá? Ela não está desenhada, mas você pode imaginar que tem uma fonte de sinal senoidal entre os pontos A e B, gerando uma tensão senoidal que está entrando nesse circuito. E o que acontece? Como a gente analisou na aula passada, metade desse sinal, né, especificamente o semiciclo positivo, né, essa primeira parte aqui, metade desse sinal que é gerado pela nossa fonte AC, ela a gente pode considerar como um sinal positivo e a outra metade como um sinal negativo. Isso significa que a gente está trabalhando com polaridades, né? Uma hora a polaridade da fonte é essa, outra hora a polaridade da fonte muda e a polaridade da fonte se torna contrária, né? O negativo fica em cima e o positivo embaixo. A gente tem a inversão de polaridade, é essa região aqui do nosso sinal, tá bom? Como é que a gente vai analisar esse circuito? A gente vai analisar por partes. Vamos ver primeiro o que acontece nessa primeira polaridade em vermelho, depois o que acontece nessa polaridade em roxo, tá bom? Vamos analisar o que acontece na polaridade em vermelho. Ou seja, vamos supor que na nossa fonte, como a gente está trabalhando com só metade do sinal agora, né? Ou seja, a nossa fonte ela gera esse pulso. O que acontece durante esse pulso? Ou seja, vamos considerar o positivo aqui no ponto A do circuito e o negativo aqui da fonte no ponto B do circuito. Depois essa polaridade vai ser invertida, mas a gente vai analisar isso só depois, tá bom? Por hora, essa é a polaridade. Se esse é o caso, a fonte vai fornecer eletricidade para o circuito e a corrente elétrica vai ter o sentido horário, né? Ou seja, ela vai fluir nessa direção, passar pelo circuito, né? Ela vai entrar aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse nó, tá? Esse nó aqui é fundamental para a gente analisar. Ela vai entrar aqui nesse nó, vai seguir o circuito e depois vai retornar pelo ponto B para a fonte. Então, a corrente elétrica ela vai ter o sentido horário nesse caso, né? Ela vai fluir no sentido horário
iniciando no ponto A e indo para o ponto B e fechando o circuito. Agora, a gente vai analisar o que acontece com a corrente elétrica nesse circuito de diodo aqui, nessa configuração de diodos. O que acontece? Nessa configuração de diodos, quando a corrente elétrica vem pelo ponto A e chega nesse nó, né, esse nó aqui, ó, o que acontece? A corrente elétrica encontra uma bifurcação. Ela pode seguir através do diodo D1 ou ela pode seguir através do diodo D4. Mas como a gente viu na aula anterior, né, uma simples revisão de diodos, a corrente elétrica ela flui com facilidade num diodo que está em polarização direta. E ela não passa, né, ou idealmente, não passa por um diodo que está em polarização reversa. E nesse caso, entre o diodo D4 e o diodo D1, a corrente elétrica vai fluir através do diodo D1 e não através do diodo D4. Por quê? Porque o diodo D4 vai estar polarizado reversamente. Lembra que a gente está considerando o positivo da fonte no lado A? Nesse ponto A? Se o positivo da fonte é o ponto A, esse nó aqui que a gente está considerando, ele está com a tensão positiva da fonte. E ó, o positivo aqui está no cátodo desse diodo D4 e no anodo do diodo D1. Portanto, a tensão que está polarizando esses dois diodos polariza o diodo D1 diretamente e o diodo D4 reversamente. Portanto, a corrente elétrica ela não passa pelo diodo D4, mas flui pelo diodo D1. Você pode ver que o diodo, né, se a gente analisar ele como se fosse uma seta, ele está apontando o diodo D1 na mesma direção da corrente que está passando por ele, né? E o diodo D4 está apontando na direção contrária. A corrente elétrica não fluiria pelo diodo D4, porque o diodo D4 está apontando na direção contrária, tá bom? Então, só recapitulando, a corrente elétrica começa no ponto A e quando chega nessa bifurcação, ao invés de descer pelo diodo D4, ela passa pelo diodo D1, chegando nesse segundo nó aqui, nesse segundo ponto, onde ela pode fluir para esse resistor R ou ela pode descer pelo diodo D2. Só que pelas mesmas razões, ela não vai fluir pelo diodo D2. Por quê? O diodo D2 está polarizado reversamente. Ele está apontando no sentido contrário que a corrente elétrica passaria por ele. Né? Isso quer dizer o quê? Que o diodo D2 está polarizado reversamente. Ou a gente poderia pensar aqui, positivo está aqui, negativo está aqui, ó, negativo no ponto B. Então, o negativo da fonte está nesse nó aqui. E para o diodo D2, se o negativo está atrás, né, ou seja, se o negativo está no anodo, o diodo está polarizado reversamente. Então, a corrente elétrica não tem facilidade em fluir pelo diodo D2, ela não flui pelo diodo D2, portanto, ao invés de descer pelo diodo D2 nesse nó, ela segue seu caminho através do resistor R. Né? Então, ela passa pelo resistor R, tá bom? Está aqui a polaridade indicando a corrente elétrica do positivo para o negativo. E é óbvio que essa corrente elétrica continua vindo parar nesse nó aqui, ó, esse terceiro nó, tá? Vamos analisar o que acontece aqui. Nesse nó, a corrente elétrica pode descer pelo diodo D3 ou subir pelo diodo D4, porque nesse caso, ambos, teoricamente, né, ou pelo menos na nossa imaginação, estariam polarizados diretamente. Afinal de contas, a corrente elétrica estaria passando no mesmo sentido pelo diodo D4. Né? O diodo D4 está apontando na direção em que a corrente elétrica fluiria. Só que a corrente elétrica sai do positivo da fonte para ir para o negativo. Né? Então a corrente elétrica saiu, desceu aqui, passou pelo resistor, voltou para o diodo D3, voltou para esse nó aqui. Se a corrente elétrica for subir pelo diodo D4, ela vai voltar para o positivo, o que não pode acontecer. A corrente elétrica sai do positivo para o negativo. Então, quando ela chega nesse nó, ela desce pelo diodo D3, vindo para esse ponto e retornando para o negativo da fonte, tá? Então, a gente tem todo o circuito fluindo em que direção? Deixa eu colocar o marca-texto aqui, ó. A gente tem um circuito fluindo, né, nessa direção. A corrente elétrica passa por D1, passa pelo resistor, volta para o circuito em ponte, passa pelo diodo D3 e termina no ponto B. Essa é a direção da corrente elétrica durante o semiciclo positivo da fonte AC, tá? Ou seja, a nossa fonte AC, né, o primeiro ciclo dela,
Está completa, né? É isso aqui que acontece, tá bom? Repara o seguinte, qual é a direção em que a corrente elétrica está passando? Pelo resistor. Esse é o fenômeno principal, né? A corrente elétrica no resistor está passando em que sentido? Ela começa no ponto A, ela está indo nesse sentido. Desce pelo diodo, ela está indo nesse sentido. Passa pelo resistor, nesse sentido. Vem para cá, nesse sentido. E retorna para o negativo da fonte, nesse sentido. Isso quer dizer que se a gente se a gente for esse resistor, a corrente elétrica está indo de cima para baixo, né? Vamos dizer assim, a corrente elétrica está indo de cima para baixo, tá bom? Isso nesse intervalo em que a tensão ela é totalmente positiva, tá? E o que vai acontecer quando a tensão inverter de polaridade? Ou seja, quando aqui no ponto A for o negativo da fonte e no ponto B for o positivo. A corrente elétrica vai fluir na direção contrária, ou seja, deixa eu apagar todo mundo aqui, ó. O negativo agora está aqui, o positivo agora está aqui. Isso quer dizer o quê? A gente está trabalhando durante o intervalo negativo de sinal da fonte. Tá? Toda aquela tensão positiva já foi, a gente analisou o que aconteceu em vermelho, e agora está acontecendo esse semiciclo negativo. A fonte inverteu de polaridade. O que vai acontecer? A corrente elétrica inicia no ponto B, flui até esse nó. Chegando nesse nó, obviamente, ao invés de subir pelo diodo D3, ela vai subir pelo diodo D2, chegando nesse nó. E, evidentemente, ela não vai subir pelo diodo D1, porque o diodo D1 está polarizado reversamente. Ela vai seguir para esse lado, passar pelo resistor, depois ela volta para esse nó aqui. Nesse nó, ela pode descer por D3, mas aí ela retornaria para o positivo, de onde ela teve origem, né? Então a corrente elétrica não vai do positivo para o positivo. Isso quer dizer que ao chegar nesse nó, a corrente elétrica sobe pelo diodo D4 e vai para o terminal negativo da fonte, tá? Isso quer dizer que nesse caso, a corrente elétrica, né, ela está passando pelo diodo D2 e D4, né? Enquanto que no caso anterior, quando a gente estava trabalhando com um semiciclo negativo, com um semiciclo positivo, desculpe, a corrente elétrica passa pelo diodo D1 e D3, tá bom? O que acontece? Vamos misturar os dois fenômenos, né? Ou seja, o que aconteceu durante o intervalo positivo e o que aconteceu durante o intervalo negativo. Eu comentei aqui que durante o intervalo positivo, a corrente elétrica estava fluindo na direção contrária, né, no sentido contrário, mas quando a corrente elétrica passou por esse resistor, ela passou de cima para baixo, né? Agora, quando a gente tem esse segundo caso em roxo, qual é a direção em que a corrente elétrica está passando pelo resistor? Ou seja, por mais que a corrente elétrica tenha tido início no ponto B, qual é a direção em que a corrente elétrica está passando pelo resistor? A corrente elétrica começa aqui no ponto B, segue para esse nó, sobe por D2, vem para o resistor e ela está indo, ó, de cima para baixo também. Se você observar, o que está acontecendo? Tanto quanto a gente estava no semiciclo positivo, quando a gente estava no semiciclo negativo, a corrente elétrica passou na mesma direção pelo resistor. Isso quer dizer o quê? Que para o resistor, a corrente elétrica está sempre na mesma direção, sempre de cima para baixo, sempre de cima para baixo. Por mais que a corrente elétrica esteja durante o intervalo positivo ou durante o intervalo negativo, a corrente elétrica no resistor é sempre de cima para baixo, é sempre na mesma direção. Isso é fundamental. Isso significa que, do ponto de vista do resistor, a corrente elétrica ela é sempre uma única, né? A corrente elétrica tem a mesma direção no intervalo positivo e também tem a mesma direção no intervalo negativo. A corrente não mudou de direção, ela está sempre de cima para baixo. Isso quer dizer que pro resistor, né, do ponto de vista do resistor, a corrente não inverteu de sentido, portanto não inverteu de polaridade. Para esse resistor aqui, ó, vou desenhar ele aqui em cima, a corrente elétrica sempre tem positivo em cima e negativo embaixo, porque a corrente elétrica sempre está indo nele nessa direção.
por mais que a tensão da fonte esteja mudando. Graficamente, isso quer dizer o quê? Graficamente, isso quer dizer que no resistor, se a gente puder traçar um gráfico aqui de tensão no resistor, né? Esse gráfico vocês vão ter que fazer nos exercícios, evidentemente. O semiciclo positivo da fonte, né? Esse semiciclo positivo aqui, ele passa pelo circuito e chega no nosso resistor. A corrente elétrica passa por todo o circuito e passa pelo resistor também. E quando a fonte está do semiciclo negativo, a corrente elétrica passa por todo o circuito também, passa pelo resistor, mas passa pelo resistor na mesma direção. Então, para o resistor, a corrente elétrica tem o mesmo sentido, a mesma polaridade, tá? Então, a corrente elétrica no resistor, ela não está mudando, a polaridade não está se alterando do ponto de vista do resistor. Isso quer dizer que o resistor vai ficar recebendo qual sinal? Quando a fonte estiver no lado positivo, o resistor recebe um pulso positivo. Quando a fonte está no lado negativo, o resistor recebe um pulso na mesma direção, positivo também. Quando a fonte muda de polaridade para positivo novamente, o resistor recebe uma tensão positiva. Quando a fonte muda de polaridade para o negativo, o resistor recebe uma tensão no mesmo sentido, uma corrente no mesmo sentido, da mesma forma, continua positivo. E isso acontece indefinidamente, né? Isso aí vai acontecer indefinidamente. Isso quer dizer que a tensão no nosso resistor, ela é sempre igual, né? Ela é pulsada sempre em pulsos de mesma polaridade. Agora, qual é a parte interessante aqui? A parte interessante é que nesse retificador, a gente sempre tem algum pulso de tensão no resistor. Diferente daquele retificador em que a gente tinha um pulso e a onda ficava parada, aí vinha outro pulso e a onda ficava parada, nesse caso, a gente tem uma onda completa, a onda está sempre sendo aproveitada. A gente está aproveitando o lado positivo da fonte e o lado negativo da fonte. A gente não está cortando nenhum, a gente está fazendo os dois semiciclos do sinal da fonte conseguirem passar pelo resistor na mesma polaridade, tá bom? Isso é muito importante porque esse retificador ele faz a mesma coisa que o retificador anterior, só que esse aqui tem uma eficiência um pouquinho melhor. Isso vai se expressar aonde? Isso vai se expressar no valor médio, né? Isso vai se expressar na tensão média que o nosso resistor vai receber. Como assim? Como a fonte vai gerar um sinal AC e o nosso resistor vai receber uma onda completa, uma onda pulsada, né? Deixa eu tentar colocar o gráfico aqui, ó. A gente vai receber uma onda pulsada, mas essa onda nunca vai ficar parada, né? Ela sempre vai ficar aparecendo, não vai ter aquele intervalo em que a onda tá zerada, né? Em que está baixo. A média desse sinal, né? Se a gente fosse traçar um valor médio aqui, um valor em média, quanto seria um valor de tensão médio que vai passar por esse resistor? Qual seria a tensão em média em cima desse resistor? A gente consegue calcular esse valor com essa equação, né? Da mesma forma que a gente tinha uma equação para calcular o valor médio no retificador de meia onda, a gente tem uma equação para calcular o valor médio no retificador de onda completa, tá? E o valor médio no retificador de onda completa, nesse caso, é VCC, que é o valor médio, ou o valor CC mesmo, tá? Né? Tá descrito aqui, ó, valor médio, o valor CC, ele é igual, aproximadamente, ao valor de pico do sinal que atinge o resistor vezes 0,636, tá? É o dobro de 318, né? Que é o valor da equação, na equação para o retificador de meia onda. Né? No retificador de onda completo, como a gente aproveita o sinal todo, não tem o dobro de sinal, a gente tem aqui, ó, o fator que multiplica o valor de pico é o dobro do retificador anterior, tá bom? Dessa forma a gente consegue determinar o valor médio e, portanto, a gente também vai conseguir calcular a corrente média que passa no resistor, tá? Lembrando que são valores médios, né? O sinal que chega no resistor é esse aqui. A gente está calculando aqui um valor em média, né? Para finalidade de cálculo, para algumas finalidades, para simplificar a nossa análise, tá? Mas o valor real, né? Ele é essa onda aqui, né? Que a gente poderia observar com um osciloscópio, né? Mas o valor em média a gente vai conseguir calcular com essa equação, tá bom? Vamos fazer um exemplo
para tentar fixar essa ideia. Vamos lá. Vamos considerar um retificador que tenha 200 volts de pico, né, no sinal da fonte, tá? Entram 200 volts de pico nesse retificador e a gente está trabalhando com diodos de silício, então a tensão de joelho, a tensão para o diodo funcionar, é em torno de 0,7 volts. E a gente tem aqui um resistor de 1 kΩ, né? 1000 ohms de resistência. Como é que vai ficar esse exemplo? Em primeiro lugar, vamos determinar qual é a tensão que chega no resistor. E a resposta é fácil. A tensão que atinge o resistor, a gente pode determinar o gráfico dela com tranquilidade. Por quê? Se trata de um retificador de onda completa. Então, o retificador de onda completa tem o seguinte gráfico, esse aqui, que vai se repetir indefinidamente. Tá bom? Qual é o valor de pico? Qual o valor de pico? Qual o valor máximo que esse gráfico aqui vai ter? Qual o valor de pico desse sinal? Tá? A gente consegue calcular. Ele é 200 volts exatamente? Não. Por quê? Esses diodos, da mesma forma que no retificador de meia onda, aquele diodo desconta 0,7 volts de tensão, esses diodos aqui também vão descontar. Só que nesse caso, para cada pulso que atinge o resistor, ou seja, para o primeiro pulso, são 2 diodos que vão conduzir, o D2 e o D4. Então, a gente vai ter uma queda de 0,7 volts do diodo D2 e uma outra queda de 0,7 volts do diodo D4. Ou seja, como só esses 2 diodos vão funcionar quando a gente tiver o semiciclo positivo, a gente só vai ter uma queda de 0,7 para esse diodo e 0,7 de novo para esse outro diodo. No total, a queda vai ser de 1,4, né? Então, a gente vai ter o valor de pico aqui, que vai ter no nosso resistor, a gente vai ter que descontar, ao invés de 0,7, a gente vai ter que descontar 1,4 volts, tá bom? E da mesma forma, quando a gente está no semiciclo negativo do sinal da fonte, no resistor a gente vai ter um sinal positivo, né? Porque o sinal vai ser retificado, tá? Só que qual vai ser o valor de pico quando a fonte estiver no sinal negativo? O valor de pico vai ser o mesmo, porque durante o intervalo negativo do sinal da fonte, os diodos que vão funcionar vão ser o D3 e o D1. Cada um vai pegar 0,7 volts, no total a gente vai ter o valor de pico descontado de 1,4. Neste exemplo especificamente, a gente tem o quê? A gente tem que o valor de pico da fonte é 200 volts. O pulso positivo que vai chegar no resistor é 200 volts menos 1,4. Então vão chegar 198,6 volts. Quando a gente tiver o pulso que vem do semiciclo negativo, que vai ter a mesma polaridade no resistor, lembrando que esse gráfico é a tensão no resistor que a gente está analisando, tá? Qual vai ser o valor de tensão de pico? Vai ser o mesmo, né? Porque a gente só vai ter 2 diodos funcionando durante o intervalo do semiciclo negativo, então o valor aqui nesse primeiro pico é 198,6 e nesse segundo pico também é 198,6, porque a gente vai ter 200 volts menos 1,4 do diodo D2 e diodo D4, tá bom? E isso vai ficar se repetindo indefinidamente, tá? Ou seja, o pico de tensão na fonte, no resistor, vai ser 198,6 volts, tá? É bem simples de calcular, né? Agora, com esse valor de pico, a gente consegue calcular o valor médio de tensão no resistor, né? Vamos lá. O valor médio de tensão no resistor, o valor CC, a gente calcula como o valor de pico, que atinge o resistor, vezes 0,636. Se a gente fizer essa conta, né, vamos colocar lá, 198,6 volts vezes 0,636, 198,6 vezes 0,636 é igual a 126,3 aproximadamente.
Vou arredondar aqui, né? Tem os quebradinhos no final, mas vamos arredondar para 126,3. Isso quer dizer o quê? Que em média, né, o sinal que chega no resistor é aquele sinal pulsado. Mas se a gente fosse fazer um valor médio desse sinal, a tensão média que chega aqui nesse resistor é de 126 volts. 126 volts,3. Tá? E se a gente sabe a tensão média no resistor, a gente consegue determinar qual é a corrente média nesse mesmo resistor. Afinal de contas, para você determinar a corrente num resistor, basta você aplicar a lei de Ohm. A corrente num resistor é a tensão em cima do resistor sobre o valor de resistência. Se eu quero saber a corrente média, basta eu usar a tensão média. A tensão média é 126,3 volts dividido por 1K, que é 1000. Se a gente fizer essa conta, a corrente média no resistor ela vai ser de 0,1263 amperes. Ou, simplificando, né, 126,3 miliamperes. Essa é a corrente média que vai passar por cima desse resistor, tá bom? Baseado nesse exercício, baseado nesse exemplo, né, vocês podem fazer as atividades que vêm a seguir. Eu vou disponibilizar um PDF, mas eu também vou colocar aqui no vídeo, tá? Então vocês podem pausar o vídeo para tentar resolver, se não quiserem baixar o arquivo em PDF, e aí podem já fazer as anotações e fazer o exercício, resolver aí da mesma maneira, tá bom? É o seguinte, primeiro caso, determine a tensão média na carga, ou seja, você vai calcular qual é a tensão média na carga com uma fonte de 120 volts RMS, muito cuidado, tá? Uma fonte RMS. E cada diodo você vai considerar que tem uma queda de 0,7 volts aproximadamente, tá bom? Resistor de 200 ohms, então você pode calcular a tensão média e aí você também tem que desenhar a forma de onda na carga, né? Qual vai ser o gráfico da tensão que vai chegar na carga? Não esqueça de colocar o valor de pico, tá bom? 2. Determine a tensão CC. Tensão CC é a tensão média, é a mesma coisa, tá bom? Na carga, ou seja, nesse caso você vai fazer a mesma coisa que você fez no exercício anterior. E eu quero que você também calcule a corrente média. Para calcular a corrente média, basta aplicar a lei de Ohm no resistor usando a tensão média. Exercício 3. Determine a tensão média na carga e calcule a corrente média. É o mesmo exercício anterior, a gente só está modificando aqui, ó, os valores de tensão da fonte e do resistor, tá bom? Exercício 4. Determine o valor médio de tensão em cada resistor. Então você vai calcular o valor CC para cada um desses resistores. É claro que você vai ter que primeiro analisar o circuito como se esses dois resistores fossem um resistor só, né? Depois que você fizer essa análise, você pode simplificar o pensamento para pensar o quê? Não, se os dois resistores são iguais, eles vão receber a mesma tensão. Então você pode dividir a tensão média para cada um deles. Como eles estão em série, né? Basta somar o valor de um com o outro aqui para saber o valor do resistor equivalente, tá bom? Aí você calcula a tensão média e depois divide essa tensão média para cada um, tá? E o exercício 5, ele é um pouquinho diferente porque a gente está tratando de dois resistores diferentes, né? Um resistor de 2K e o outro de 1K. Nesse caso, em primeiro lugar, é claro, você vai considerar os dois resistores como se fossem um único resistor, para calcular a corrente média. Depois que você calcular a corrente média, você vai poder calcular a tensão individual em cada resistor usando aquela equação V é igual a R vezes I. Né? Você vai saber a corrente média quando você somar esses dois resistores para fazer a resistência equivalente, e aí você vai ter a corrente média. Depois você pode aplicar individualmente essa equação em cada um dos resistores para determinar qual é a tensão, já que você conhece a resistência individual, e a corrente média que passa em cada um deles, que é igual, né? Afinal de contas, eles estão em série. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Bons estudos, bons exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.